esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o sagrado tríduo pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, com louvor celebrado este ano a 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 14 de fevereiro, a gloriosa Ascensão do Senhor, a 12 de maio, a festa de Pentecostes, a 19 de maio, Corpus Christi, a 30 de maio, e o primeiro domingo do Advento, a 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e da comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era e que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade, a festa da Epifania do Senhor. A palavra Epifania vem do grego, que significa manifestação gloriosa, ou seja, através do Natal do nosso Senhor, através do desejo benevolente do Pai de enviar o seu Filho para que ele pudesse assumir a nossa condição humana, foi manifestado para nós a glória de Deus. E este é o centro da celebração de hoje. O evangelho que acabamos de ouvir já é um evangelho muito conhecido a todos nós. Já ouvimos esse trecho várias vezes, mas a palavra de Deus é sempre nova. E cada vez que nos dispomos a escutá-la, ela tem uma novidade para nos ensinar. Então é importante nós entendermos o contexto para depois entendermos o texto. Nos disse o evangelho de hoje que Jesus nasceu na cidade de Belém, e nesta época todo Israel estava sob o domínio do Império Romano, que foi a força política mais forte da antiguidade. Logo, quem governava toda esta região, em nome do imperador romano, era Herodes. Então podemos dizer que Herodes era o rei de Israel no tempo em que Jesus nasceu. Herodes foi um político muito habilidoso. Ele fez grandes obras faraônicas por toda a Judéia e por isso consolidou o seu reinado. Um fato importante, por que o evangelista nos contextualiza sobre a história? Para que nós entendamos que Jesus não é um mito, que Jesus não é uma história criada pela igreja, mas que de fato Jesus nasceu num determinado lugar geográfico e num período muito decisivo da história da humanidade. Então, no tempo do rei Herodes, Jesus nasceu na cidade de Belém. E por que a cidade de Belém é apontada? Porque, de acordo com a profecia do Antigo Testamento, o Messias, ele seria da linhagem de Davi, e sendo Davi de Belém, onde deveria nascer o Messias? Na cidade de Belém. Então, estes dois fatos, eles são muito importantes para a nossa compreensão do texto. Depois, o próximo fato: quem são os primeiros a visitarem o menino Jesus depois que ele nasce? Quem participou da vigília do Natal ouviu no evangelho que os primeiros que receberam o anúncio foram os pastores. Então eles representam o resto fiel de Israel, os pobres que irão acolher Jesus. E depois, o segundo grupo a visitar o menino Jesus foram os magos vindos do Oriente. Padre Max, quem eram estes magos? Existem várias possibilidades nos estudos bíblicos de quem seriam os magos do Oriente, mas o consenso maior entre os estudiosos eram que estes magos provavelmente eram astrólogos que vieram da Babilônia, porque eles foram conduzidos por uma estrela, ou seja, eles eram homens conhecedores dos astros, e sendo indicados por uma estrela, chegaram onde? A Jerusalém. Jerusalém era a capital política e religiosa daquele tempo. Então, sendo convidados para visitar
o rei dos judeus, o que os magos entenderam? Se é rei dos judeus, este rei deve ter nascido onde? Na capital política e religiosa. Então eles chegaram a Jerusalém. E ao chegar lá, perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bento XVI, ao meditar esse evangelho, nos traz um ensinamento muito válido. Ele diz o seguinte: que para as religiões antigas, os astros eram considerados deuses. O sol, a lua, as estrelas. Então, se vocês gostarem de ler história antiga, vocês vão encontrar vários mitos que apontam para as divindades que são manifestadas através dos astros. Então o sol se tornava um deus, a lua se tornava uma deusa. E Bento XVI, meditando esse evangelho, diz o seguinte: os astros não são deuses, mas criados pelo próprio Deus, revela aonde Deus está. Por isso, os magos foram conduzidos até Belém, passando por Jerusalém, por meio de uma estrela. E esse assunto é muito atual, porque a partir do momento que nós não reconhecemos o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo, nós caímos em muitas peripécias que estão à nossa volta, querendo colocar outras coisas como o Deus da nossa vida. E aí de repente eu vou adorar uma lua, eu vou adorar uma estrela, eu vou adorar um sol. A astrologia: ah, padre, eu não saio de casa se eu não ler o meu signo primeiro. Tudo isso é o que? Astrologia. E os magos, eles vão chegar como astrólogos até o menino Jesus, e depois no final vocês ouvirão: eles voltarão por um outro caminho, porque eles chegam como astrólogos e eles voltam como cristãos. Faça você este movimento. De repente você chegou aqui nesta igreja e ainda tem na sua vida muitos misticismos que te pegam no que diz respeito à prática religiosa. Mas não se permita viver apegado nos seus miticismos, nas suas mágicas, nas suas simpatias, nos seus orós. Mas se permita ser conduzido, ser conduzida ao Deus verdadeiro, que é revelado através de Jesus Cristo. Esse é o convite da palavra de Deus para nós nesta manhã de domingo. Mas agora vem um detalhe interessante. Quando os magos se apresentam em Jerusalém, que veio adorar o rei dos judeus, nos disse o texto que a cidade toda ficou perturbada. E o rei Herodes ficou muito incomodado. Pegue aí novamente o seu texto do evangelho e vamos pegar dos versículos 3 a 6, para a gente ver o que vai acontecer. Vamos ler juntos? Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum
és a melhor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Gente, o evangelho de hoje é muito interessante, é muito instigante. Junta as autoridades religiosas junto com as autoridades políticas, e ninguém sabia do nascimento do menino Jesus, do rei de Israel, porque ele não nasceu na sede da política e da religião, mas ele nasceu em Belém da Judéia, um povoado insignificante aos olhos da política, da geografia e da cultura. E quem vai falar do nascimento deste menino? Homens que eram considerados pagãos, que vieram do Oriente, que praticavam outros cultos religiosos, porque Jerusalém não foi capaz de aceitá-lo. E o que esse evangelho de hoje pode nos confrontar interiormente falando? Qual é a Jesus? Quais são as dimensões mais profundas do seu ser que ainda não acolheram o menino Deus? Quando Herodes manda chamar os sumos sacerdotes e os escribas, que eram interpretadores da lei, da escritura, eles voltam à profecia de Miqueias. De fato, o rei vai nascer na cidade de Davi, na Judéia, em Belém. Eles dão um curso de Bíblia para Herodes, os sacerdotes e os escribas. Mas ao mesmo tempo, os que falam sobre a Escritura não acolhem o que a Escritura prometia desde Isaías. E o político que quer saber sobre a Escritura não acredita também nesta Escritura, porque ele está se sentindo ameaçado. Que negócio é esse? Nasceu um rei dos judeus, sendo que eu sou o rei mais poderoso de toda essa região. E aqui eu quero tratar de um tema muito delicado, que é do nosso tempo, quando a religião se envereda para a política. Aqui está o risco, porque a política necessita da religião para instrumentalizá-la ao seu favor, e a religião se permite ser instrumentalizada em prol do poder que a política pode lhe dar. Herodes fala que queria adorar o menino. Mentira, Herodes queria matar o menino. Mas para que ele fizesse isso, era necessário que ele instrumentalizasse a religião. Por isso, Herodes manda chamar os sumos sacerdotes e os escribas. E esta palavra tem muita atualidade para o nosso tempo, diante das ideologias, das polarizações, das brigas, inclusive entre família, que geram confrontos por causa da religião envolvida com a política e a política envolvida com a religião. Estão percebendo como o evangelho é atual, como o evangelho também quer nos ensinar? Depois de dar a catequese para Herodes, os sumos sacerdotes e os escribas voltam para os seus afazeres, e Herodes chama os magos em segredo. Ele diz: procurai saber onde está o menino, e quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Então olha a estratégia de Herodes. Nós celebrávamos agora, após o Natal, a celebração dos Santos Inocentes,
Porque depois disso, os magos não voltam a Jerusalém. E aí o que Herodes manda fazer? Matar todas as crianças do sexo masculino até 2 anos de idade. Maria, José e Jesus tiveram que fugir para o Egito para que o menino não fosse morto. Então fiquemos atentos à atualidade do Evangelho para a nossa vida. Voltemos ao texto. Tome aí agora os versículos 9, 10 e 11. Vamos pegar primeiro o 9 e o 10. Vamos ler juntos? Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Paremos aqui. O Papa Francisco, meditando esse evangelho, nos diz algo belíssimo. Ele vai nos dizer: nos coloquemos a caminho, com os olhos para o alto. Assim foi o itinerário dos magos. Eles estavam sendo conduzidos por quem? Por uma estrela. E a estrela fica onde, gente? No céu. Então só poderiam chegar até o menino Jesus fazendo 2 coisas. Primeira coisa, se colocar a caminho. E a segunda coisa, olhar para o alto. Vamos acolher o Evangelho na nossa vida? Vamos acreditar na força desta palavra? Vamos permitir com que ela nos conduza ao longo da caminhada que fazemos, ao longo da travessia da nossa história? Caminhemos olhando para cima, para o alto. Permita que ao longo da trajetória da sua existência, você não fique se apegando apenas às coisas do aqui e do agora, apenas às coisas de baixo, porque olhar só para baixo reduz o nosso ângulo de visão. Quando você olha para cima, quando você olha para o alto, você é capaz de ampliar o seu ângulo de visão. E isso não é apenas só da visão dos olhos, mas é também da visão interior. Se coloque a caminho com os olhos para o alto, mesmo diante dos desafios e dificuldades que de repente você tem que enfrentar. Padre, e a nossa caminhada tem como meta, tem como destino final quem? Jesus. Os magos se põem a caminho, olhando para o alto, rumo a Jesus. E aí, nos disse o texto, que ao chegarem no lugar onde Jesus estava, o que os magos experimentaram, de acordo com o texto? No final do versículo 10. O que nos disse aí o final do versículo 10? O que os magos experimentam? Eles sentiram uma alegria muito grande. Se nós perguntássemos aqui, quem quer experimentar uma alegria muito grande? Todos nós nos manifestaríamos. Esse é o desejo do coração humano. Experimentar uma alegria que seja muito grande. E quem pode te oferecer, te possibilitar esta alegria? Apenas Jesus. As demais coisas, situações ou pessoas podem até te oferecer uma alegria, mas ela é passageira, momentânea, provisória. Uma alegria que seja muito grande, duradoura, que consiste na nossa realização plena como pessoa, somente Jesus pode nos oferecer. Por isso, ao longo da sua caminhada, olhe para o alto e queira chegar a Jesus.
Não se permita ser desviado do caminho com muitas propostas que podem bater a sua porta e que vão te levar a Herodes da vida. Mas queira chegar até Jesus, porque chegando a Ele, a sua alegria será muito grande. Nós estamos começando 2024, então que este ano seja um ano de muita alegria na sua vida, e só será se eu me ponho a caminho e me encontro com Jesus. Vamos ver agora o que os magos fazem ao chegar diante de Jesus. Qual é o ensinamento que a palavra tem a nos dar? Pegue aí, versículo 11. Vamos ler juntos? Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Paremos aqui. Quais foram as 3 atitudes dos magos? Primeira, ajoelharam. Segunda, adoraram. Terceira, abriram os seus cofres e lhes ofereceram presente. Aqui está o itinerário para a trajetória da sua vida, olhando para o alto, rumo ao encontro de Jesus. Só pode experimentá-lo de fato e desfrutar da sua grande alegria a partir do momento que eu prostro, que eu adoro e que eu seja capaz de ofertar o meu grande tesouro. Uai, padre, eu sou pobre, não tenho tesouro. Tem sim. O seu grande tesouro é a sua vida, é a sua existência, é o seu coração, é aí o seu cofre, onde você guarda o que você tem de melhor. O que Jesus espera de você para 2024? Que seja o ano da prostração na sua vida, porque nós só prostramos diante daquele que nós consideramos. Então, há quanto tempo você não se ajoelha para rezar? Há quanto tempo você não vai na capela do Santíssimo e se prostra para adorar Jesus? Porque, minha gente, se eu não me prostro, se eu não me ajoelho diante de Jesus, eu vou ajoelhar diante de uma cachaça, eu vou ajoelhar diante de um bem material, eu vou me ajoelhar diante de uma pessoa que de repente me tornei refém dela, afetivamente falando. Faça o seu exame de consciência. Diante de quem ou diante do que você já se ajoelhou? Diante de quem ou do que você já se prostrou? E a finalidade última da vida do cristão é a adoração. O Papa Francisco dizia: adorar não é perder tempo, mas adorar é qualificar o seu tempo. Vou repetir: adorar não é perder tempo, mas adorar é qualificar o seu tempo. Faça esta experiência, talvez de renunciar uma rede social, um celular, uma TV, um entretenimento, e tire um tempo da sua semana para que você possa adorar a Deus, para que você possa se ajoelhar, se prostrar diante dele, abrir o cofre do seu coração e ofertar tudo o que você tem. E quais foram os 3 presentes que eles ofertaram? O ouro, o incenso e a mirra. Cada um destes presentes tem um significado teológico. O ouro significa a realeza, o incenso significa a divindade, e a mirra significa o sofrimento. Então, ao nascer,
os presentes dos magos já apontavam para qual realidade, gente? A realidade final da cruz, mas também da ressurreição de Jesus. Ele é verdadeiramente homem, mas ele é verdadeiramente rei, Deus, a realeza. Ele vai passar pelo suplício, pela dor da cruz, o sofrimento, a mirra, mas ele manifestará a glória do seu Pai para todos aqueles que nele crê, para que nós participássemos da divindade de Deus. Por isso o incenso. E tem muitas explicações porque são 3 reis ou 3 magos. Na verdade, nós que colocamos isso como um adjetivo. A Escritura não os chama de reis, a Escritura só os chama de magos. Reis magos, o termo rei veio da nossa tradição popular. Mas por que são 3? Alguns estudiosos vão dizer, porque representam todos os povos dos continentes que conheciam naquela época: a África, a Ásia e a Europa. Eram os 3 continentes que haviam na época de Jesus. Outros já vão dizer, são 3, porque cada um representa uma idade. Um rei era jovem, outro era adulto e outro já era idoso. E até mesmo no próprio presépio a gente percebe que eles são de cores diferentes, de traços diferentes, para nos expressar o quê? Que a salvação do menino Jesus é para toda pessoa, de toda raça, de toda língua e de toda religião, minha gente. Jesus veio para salvar a todos. Por isso os pagãos, os magos do Oriente, foram os primeiros a ofertarem o que eles tinham de melhor para Jesus. Nesta missa, neste domingo de hoje, o que você tem dentro do seu cofre? Aqui, ó, para ofertar diante do menino Jesus na manjedoura do presépio. Vamos lá, fechar o evangelho, pega no versículo 12. Vamos juntos? Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Quem encontra Jesus não continua vivendo como antes. Eles chegaram como magos e voltaram como cristãos. Por isso, voltaram por um outro caminho. Eles chegaram como astrólogos, acreditando nos astros como deuses. Mas ao conhecer o Deus verdadeiro, encarnado através de Jesus, eles agora entendem que os astros apontam para quem os criou, Jesus. Não reduza a sua prática religiosa aos misticismos da astrologia, mas tenha uma prática de fé autêntica que te leve a reconhecer o verdadeiro Deus na pessoa de Jesus Cristo. Olha que maravilha o evangelho de hoje, olha que bela catequese. Peça que o nascimento desta criança, chamada Jesus, faça nascer no seu coração o desejo de adorá-lo sempre. Vou repetir: faça que o nascimento desta criança, chamada Jesus, nasça também no seu coração o desejo de adorá-lo todos os dias da sua vida. Cristo está na origem e no fim de tudo. A meta do caminho não é apenas um lugar geográfico, a cidade de Belém, mas a meta do caminho é o menino, é Jesus. Por isso, irmão e irmã, que ao longo da sua travessia,
da sua caminhada, olhando para o alto, você caminhe rumo a uma meta: o menino Jesus. Esse é o convite que a palavra de Deus tem a nos ofertar nesta manhã de domingo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.